Eu sou o André Guarsoni, pesquisador do Incapé, e eu convido vocês, apesar aí desse problemazinho técnico que vai tirar um pouco a qualidade da nossa apresentação, mas isso não é problema, né? Convido vocês a me acompanhar nessa visão descentralizada da Calaide, especialmente sobre os solos do Espírito Santo, certo? E eu vou mostrar para vocês que o que a gente muitas vezes pensa que conhece, né, não tem respaldo na realidade, certo? Então, vamos lá. Eu vou ter que apagar isso, porque teria um movimento aqui, infelizmente, não vai ter jeito. Esse é o solo brasileiro, um solo inadequado para o plantio, certo? É um solo inadequado, porque ele é um solo ácido, é um solo com baixa capacidade de retenção, apesar de ser um solo argiloso, nesse caso aqui, né? Com baixo teor de nutrientes, com muita presença de hidrogênio, alumínio. Cada alumínio desse, quando sofre hidrólise da água, ele se transforma em 3 hidrogênios, né? Que é a fonte de acidez do solo. A aplicação de corretivo, ela é capaz, ela corrige essa acidez. É isso? Ela reduz os teores tóxicos de elementos, como alumínio, como manganês, e, além disso, ainda fornece cálcio e magnésio. O corretivo clássico, né, o mais barato, aquele que surte realmente efeito, é o calcário, não há dúvida em relação a isso, certo? É o calcário, que nós vamos falar hoje, é o objetivo do nosso trabalho. E o condicionador, ele melhora as propriedades físico-químicas do solo. Ele pode recuperar solo desequilibrado nutricionalmente, e ele recupera solos degradados. Esse condicionador, né, ia aparecer bonitinho agora ali o que é, tá certo? Esse condicionador é o gesso e ou a matéria orgânica. Os nossos solos de nessa região tropical, é isso? Eles necessitam de matéria orgânica para que se forneça cargas, para que se torne um solo reativo. E com esses dois, corretivo e condicionador, a gente transforma o solo brasileiro em um solo adequado para o plantio. Essa foi a transformação que nós conseguimos fazer no solo de cerrado. Sendo que o condicionador, no caso do solo de cerrado, é a matéria orgânica, oriunda do sistema de plantio direto. Nós não estamos falando de adicionar 1 tonelada de matéria orgânica, 2 toneladas de matéria orgânica, não. O sistema plantio direto é um aporte incrível, enorme, tá, de matéria orgânica. E o corretivo, que é o calcário, mais o condicionador, transforma um solo inicialmente inadequado devido ao intemperismo natural da região, tá certo? Em um solo adequado. Os fatores que influenciam a ação de um corretivo são a dose, o tipo, qualidade do corretivo e a forma de aplicação. Isso nos dá um retorno satisfatório. Controlando esses 3 fatores, nós podemos ter um retorno satisfatório da aplicação do corretivo. Caso isso não seja possível, se a gente errar na dose, a gente errar no tipo ou qualidade e na forma de aplicação, o retorno não será satisfatório. O que acontece nesse caso? A gente faz a calagem e aí depois o pessoal fica, poxa, eu fiz a calagem e não aumentou o pH. Eu fiz a calagem e não forneceu cálcio e magnésio para a planta, está dando deficiência. Então, em cima disso é que nós vamos tratar, mais especificamente em cima da dose. Os indicadores de necessidade de calagem, né, são esses: pH, que é acidez ativa, o alumínio, acidez trocável, o M, saturação por alumínio, cálcio trocável, magnésio trocável.
quando a gente pega a análise de solo, é em cima disso que nós vamos decidir se nós vamos fazer calagem ou não. Não é definir, uso a fórmula e se der zero eu não faço calagem. Não, eu tomo a decisão prévia se eu devo fazer calagem ou não, certo? E, nesse caso, definindo se devo fazer calagem ou não, aí eu utilizo as fórmulas para a necessidade de calagem, certo? Para fazer o cálculo da necessidade de calagem. Mas, André, por que você não falou da saturação por bases? Toda vez que eu pego a lauda de análise de solo e quero saber se aquele solo precisa de calagem ou não, a primeira coisa que eu faço é olhar a saturação por bases. Se ela está abaixo, né, daquele valor que é definido para determinada cultura, eu vou fazer a calagem. Então, eu vou mostrar para vocês que a saturação por bases, ela é, sim, uma característica importante, mas para o cálculo. Ela não define a necessidade de calagem, porque ela não é uma característica de acidez, e ela também não é uma característica de nutrição de plantas, porque ela não tem quantidade de nutriente. Quantidade de nutriente é teor de cálcio, teor de magnésio, teor de potássio. No caso aí da saturação por bases, somos 3, não é verdade? Saturação por bases é um valor relativo. Relativo a quem? A CTC do solo, a CTC pH 7 do solo. E nós vimos lá no iniciozinho, tá certo? Que os solos são diferentes. Uma CTC do solo de São Paulo, um solo de excelente fertilidade, ele é uma CTC boa, não é isso? Se eu tenho 50% daquela CTC, eu tenho uma quantidade enorme de cálcio e magnésio. Agora, se eu tenho uma CTC baixa, como os solos do Espírito Santo, uma CTC de 60% não é nada em relação a cálcio e magnésio, em quantidade de cálcio e magnésio. Isso é que nós temos que começar a pensar mais, pessoal. Saturação por bases é um valor relativo. Ele não é um valor absoluto, como é o valor absoluto de teor de nutrientes no solo. Se eu tenho 2 centimol de carga de cálcio, eu tenho 2 centimol de carga, seja no solo de São Paulo, no de Cerrado ou no solo do Espírito Santo. Agora, uma saturação por base de 60% no solo de São Paulo é uma coisa, no solo de Cerrado é outra, e no solo do Espírito Santo é outra, certo? Isso que nós temos que prestar atenção. Então, definindo que farei a calagem, certo? Existem diversos métodos para o cálculo da necessidade de calagem. Diversos métodos. Eu peguei aqui de um trabalho de Teixeira, Alvarez e Neves, um grupo aqui, ó, né? Fiquei meio assim para digitar tudo, peguei do trabalho deles, olha só. Mas nós utilizamos aqui no Espírito Santo esses dois principalmente, esse neutralização do alumínio e elevação dos teores de cálcio e magnésio, tá certo? Desenvolvido lá em Minas Gerais, e esse da saturação por bases, tá? Que é oriundo de São Paulo, do grupo do Van Rage, que foi definido lá em 1989, foi lançado esse método da saturação por bases. Esse método de saturação por bases é o que nós utilizamos no Espírito Santo. Okay? Nós utilizamos aqui um método definido ou gerado, elaborado no estado de São Paulo. Nós já sabemos, os solos são diferentes. Então, a pergunta técnica é a seguinte: qualquer método pode ser utilizado para recomendação de calagem? Especialmente nos nossos solos que têm uma CTC pH 7 baixa, diferentemente do solo de São Paulo e até do solo de Cerrado. Então, a resposta científica que nós demos, nesse caso, é um trabalho publicado na Revista Brasileira de Ciências do Solo. Curioso aí ser uma revista brasileira, né, em ter inglês, né, mas
a globalização, não é verdade? Mas depois eu vou falar alguma coisa sobre isso. Esse trabalho, método clássico e algoritmo de cálculo para a determinação da necessidade de calagem, né, foi publicado por mim e pelo nosso colega, o Fabrício Sobreira, que era pesquisador do INCAPé, infelizmente nos deixou, não é isso? Em busca de um salário maior, como tem acontecido aí com diversos colegas nossos, é verdade? Na área de cafeicultura aí, posso citar o Fabrício, posso citar o Cláudio Pagotto, que também nos deixou, para ser os dois, agora são professores da Universidade Federal de Viçosa, e nos deixaram por causa de salário, não é? Mais especificamente, pela baixa valorização do título de doutor na nossa instituição, certo? Hoje em dia, o Cláudio Pagotto, ele é convidado a vir ao Espírito Santo para fazer consultoria, é isso? Palestra de consultoria para os nossos consultores, certo? Então, era um colega, um pesquisador que estava aqui dentro da nossa instituição, né? Então, nesse trabalho, eu e Fabrício comparamos diversos métodos de recomendação de calagem, certo? E chegamos a algumas conclusões. Ia ser tão bonita a minha apresentação, mas, infelizmente, eu vou ter que deletar, porque senão a gente não vê, certo? Então, nós identificamos problemas. O método da neutralização do alumínio e elevação dos teores de cálcio e magnésio, por essas duas fórmulas, né, utilizando as duas fórmulas, tem uma sobreposição de efeitos. Essa sobreposição de efeitos se dá por quê? Nesse método, nós temos duas partes da fórmula. Essa primeira parte visa neutralizar o alumínio que está no solo. O alumínio é fonte de acidez. O alumínio, nesse caso aqui, acidez trocável, né, mas a gente chama de alumínio, para generalizar e ficar uma coisa mais fácil de entendimento, né? Então, esse alumínio pode estar tóxico, numa concentração tóxica para as plantas. Então, nós temos que neutralizar. Nessa segunda parte, X menos cálcio mais magnésio, o objetivo é fornecer cálcio e magnésio para as plantas. Calcário, pessoal, não é apenas um corretivo. Ele é também fonte de dois nutrientes, macronutrientes importantíssimos, que é cálcio e magnésio. X é a necessidade da planta em cálcio e magnésio, e esse Ca2+ e Mg2+ são os teores de cálcio e magnésio que há no solo, certo? Essa segunda fórmula é um pouco mais complicada, mas ela melhorou essa primeira fórmula. De qualquer maneira, as duas fórmulas elas têm uma sobreposição de efeitos. Por quê? O calcário utilizado para neutralizar o alumínio fornece cálcio e magnésio. O calcário utilizado para fornecer cálcio e magnésio neutraliza o alumínio. Com isso, as doses desse método de neutralização do alumínio e elevação dos teores de cálcio e magnésio geralmente são altas, certo? E nesse trabalho que nós fizemos, tá, o método supre cálcio e magnésio em 100% dos casos. Mas, em compensação, ele gera supercalagem em 20% dos casos. Isso é assombroso, certo? É assombroso. Por quê? Supercalagem é aplicar cálcio e magnésio em uma quantidade superior à necessária ou à adequada, gerando um aumento exagerado do pH. Com esse aumento exagerado do pH, você tem, especialmente nesse caso aí, uma completa indisponibilização de micronutrientes, um consumo exagerado de matéria orgânica do solo e até indisponibilização de macronutrientes, se tiver alto demais. E esses 20% de supercalagem aconteceram aonde? Em solos arenosos com baixa CTC pH 7. E eu pergunto para vocês, de onde são esses solos? Esses solos são do nosso querido Espírito Santo, certo? Não é um problema de Minas Gerais, não é um problema de São Paulo, não é um problema nem do Cerrado, porque lá a capacidade de tampão é elevadíssima.
é um problema do Espírito Santo. Porque os nossos solos, a grande maioria, claro, você tem manchas de solos férteis no estado, claro que tem, mas a grande maioria é desse tipo, solo com baixa CTC pH 7. Então, é um problema para o nosso estado, certo? Aqui, da mesma maneira, nós temos problema para o método da saturação por base. Nós identificamos esse problema no trabalho, né? Esse é o método de saturação por base, famosa fórmula de Reich, Van Reich e o seu grupo, 1989. Né? A V, ou a saturação por base esperada, menos a saturação por bases atual, que é aquela que sai na análise de solo, vezes a CTC pH 7 dividido por 100. Essa fórmula, esse método, ele é baseado na clássica fórmula de Reich, Cantarelli e Zubi de 1979, certo? Isso é história, tá, pessoal? Isso é história da nutrição de plantas e da fertilidade do solo no Brasil, ok? Então, nós temos pH igual a 4,5, mais aqui 0,025 vezes a saturação por base do solo. Eles encontraram essa fórmula. Essa é uma fórmula teórica, clássica e teórica. Se você substituir aqui e colocar 60, né, saturação por base 60, o pH vai a 6. Se você colocar uma saturação por base de 100, o pH vai a 7. É teórica, é redondinha, né? É uma fórmula perfeita. Só que é uma fórmula teórica. Na natureza não funciona bem assim. Porque essa fórmula, ela é baseada num grupo de equações desse trabalho de Van Reich, Sacchetti e Ig, de 1968. Esse trabalho tem diversos solos e cada solo tem uma fórmula diferente. Cada solo tem uma relação pH, saturação por bases. O que deve ficar claro aqui é que não é uma relação de causa e efeito, tá? Não é a saturação por bases que aumenta o pH, ok? São duas variáveis dependentes que dependem de quem? Da calagem, tá certo? Então, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Mas essa aumenta, a saturação por bases aumenta porque o calcário fornece cálcio e magnésio, e o pH aumenta porque o calcário gera OH, certo? Através do carbonato. Perfeito? Então, são variáveis dependentes. Então, na literatura científica, inúmeras equações representam essa relação, saturação por base pH. Quando você usa uma saturação por base fixa e tem diversos tipos de solo, ok? Você vai ter diferentes valores de pH gerado. Você vai ter diferentes concentrações de cálcio e magnésio no solo, tá certo? E nós utilizamos a VE fixa para cada cultura. No trabalho meu e do Fabrício Sobreira, nós identificamos o seguinte, que o método da saturação por bases, ele supre cálcio e magnésio à planta em apenas 26% dos casos. Isso é assombroso. Você está fazendo calagem achando que está suprindo cálcio e magnésio, mas não está. Por outro lado, ele não provoca supercalagem, certo? Porque é uma fração da saturação por base, então não tem como provocar supercalagem. E isso acontece aonde? Em solos, pessoal, de baixa CTC, pH 7, em solos do Espírito Santo. Esse não é um problema de São Paulo. Esse não é um problema de Minas Gerais. Pode ser que eles tenham algum solo com baixo CTC, então é um problema também, certo? Mas é um problema do Espírito Santo, que nós temos que resolver. Nós usamos uma fórmula de recomendação de necessidade de calagem, que supre as plantas em 26% dos casos apenas em relação a cálcio e magnésio. Vocês sabiam disso?
Está publicado no trabalho meu e do Fabrício, certo? 2017. Perfeito? No caso desse trabalho, nós utilizamos a planta de café como planta teste aí, né? É uma planta que necessita de muito cálcio e magnésio, eu concordo. Mas, mesmo assim, se você utilizar pimenta, mamão, até pastagem, o método da saturação por base não vai suprir adequadamente. Perfeito? Então, nós, nesse trabalho, não encontramos só problemas, nós encontramos também solução, certo? E a solução é o algoritmo para cálculo da necessidade de calagem, que foi a nossa proposta. Como funciona isso? Né? Primeiro, eu calculo a necessidade de calagem por saturação por base e comparo essa dose calculada com a necessidade da planta em cálcio e magnésio, certo? Que é o X menos cálcio e magnésio. Se for maior a dose D1, significa que eu estou suprindo corretamente. Ok, eu mantenho essa dose D1 e toco. É isso? Utilizo ela para o cálculo da quantidade de calcário. Se ela for menor, então eu utilizo isso aqui como a necessidade de calagem. X menos cálcio mais magnésio em toneladas por hectare. Vou estar suprindo a planta adequadamente com cálcio e magnésio. Perfeito. Agora, será que essa é uma dose que vai causar supercalagem? Para saber isso, eu comparo a dose com o H mais AL do solo, que é a acidez potencial. Se a necessidade de calagem ultrapassar a acidez potencial, eu terei supercalagem. Eu vou ter elevação inadequada do pH. Então, eu comparo com o H mais AL. Se for menor a dose do que o H mais AL, eu posso aplicar sem problema nenhum. Se for maior, eu aplico o H mais AL. O limite, aonde acima daquilo eu vou causar supercalagem. Então, vejam, o limite, pessoal, da necessidade de calagem não é 3 toneladas, igual a gente vê o tempo todo por aí. Eu não sei de onde tiraram isso, certo? Eu nunca vi isso em lugar nenhum, só em livro. Em trabalho científico eu nunca vi, tá? Então, o limite não é 3 toneladas. O limite da necessidade de calagem é o H mais AL do seu solo, certo? Isso é um fator importante. Agora, se eu não aplico a necessidade da planta em cálcio e magnésio e limito a dose em H mais AL, eu fico devendo cálcio e magnésio para a planta. Dessa maneira, eu aplico localizadamente um tempo depois essa diferença entre a dose T2 e T3, certo? Com isso, eu vou estar elevando o pH adequadamente e vou estar fornecendo cálcio e magnésio para a planta, certo? Esse algoritmo, no trabalho, ele supriu, tá certo? As plantas em cálcio e magnésio em 100% dos casos, tá? E não gerou supercalagem em nenhuma das situações, ok? É uma coisa muito interessante, certo? E é para onde? É para solo com baixa CTC pH 7, para os solos do Espírito Santo. É claro que Minas Gerais, São Paulo, né, os nossos colegas do Rio de Janeiro podem utilizar tranquilamente esse algoritmo, porque ele é válido para todos, não é verdade? Mas é especialmente adequado para o solo de baixa CTC, onde os métodos diretos de cálculo têm problema que nós mostramos aí nesse trabalho, certo? Então, foi com muito prazer que nós fizemos esse trabalho e entregamos essa tecnologia para o Estado do Espírito Santo. E aí nós temos uma outra pergunta técnica. Poxa, o algoritmo é meio complicado, né? É difícil de fazer cálculo, fazer conta, é um pouco difícil, concordo. É essencial, mas concordo que tem algum problema para fazer o cálculo. Há uma forma mais simples de cálculo para solos com baixa CTC pH 7? A resposta científica está aqui, ó. Revista Coffee Science 2017 também, certo? É um trabalho que eu publiquei nessa revista. Nesse trabalho, tá? Fiz também em cima de um banco de dados, né? Eu encontrei equações que relacionam saturação por base e pH
diferentes de acordo com o quê? Com a classe de T, com a CTC pH7 do solo, sendo baixa, média ou boa, certo? Então, para cada classe de pH, de CTC pH7, eu encontrei equações diferentes, com interceptos iniciais diferentes e especialmente com declividades diferentes, certo? Essa aqui é a relação clássica de Van Rage, de Cantarelli e de Zulo, de 1979. Vocês não estão vendo, mas ela está aqui dentro. E eu vou mostrar para vocês agora, tá? Infelizmente, vou ter que tirar essa artezinha aqui, que estava tão bacana. Em solos, aqui o TB vermelhinho é calculado com a equação que eu encontrei. E aqui, o Reis et al. Aqui é o trabalho de Reis, Cantarelli e Zulo, certo? Então, para esse pH, qual é a saturação por base que tem que ter no solo com uma CTC boa, certo? Então, vejam os valores aqui, equivalência de valores, tá? Então, 35 anos depois, numa salinha do Centro Serrano, do Incapé, eu encontrei na prática, é isso? A fórmula teórica de Van Rage, Cantarelli e Zulo. 35 anos depois, está aqui na prática essa fórmula. Tá? E nessa fórmula, para solos com CTC boa, se eu tenho uma saturação por base esperada de 60%, eu chego no pH 6. Eu chego no pH 6. Por outro lado, em um solo com CTC média, e eu coloquei aqui o trabalho de Correia, que ele tem também fórmula, não é isso? Mostrando que tem equivalência, a equação que eu encontrei não é uma equação chutada, né? Ela tem embasamento científico, porque é corroborada pelo trabalho de Correia de 2007, certo? Para um solo com CTC média, para eu chegar no pH 6, eu tenho que ter aí uma saturação com base de 70%, mais ou menos, é isso? Já em solo com CTC baixa, né, e eu comparo o resultado da minha equação com o trabalho de Silva, com a equação de Silva, que dá uma proximidade muito grande, certo? Se eu tiver aí uma saturação esperada de 90%, eu tenho um pH 6. Eu chego num pH 6. Então, pessoal, está claro, está demonstrado aqui o quê? Que as saturações por bases esperadas na fórmula de Reis da saturação por base, elas dependem da CTC pH7 do solo. Se eu utilizar no nosso solo do Espírito Santo, que tem CTC baixa, uma saturação por base de 60%, eu não vou chegar nem a 5,8. É por isso que o pessoal fala que faz calagem e não chega a lugar nenhum, certo? Então, a partir disso, nós propusemos, né, essa modificação na fórmula de Reis. Em vez de usar uma CTC pH7 fixa esperada, a gente usa 90 para a CTC baixa, né, que está aqui menor ou igual a 4,3, 70 para uma CTC média, e 60 para uma CTC boa. Para os solos com CTC boa, é válida a fórmula de Reis com saturação de 60%. Para o solo de São Paulo, Reis, Cantarelli e Zulo são da onde? De São Paulo, do IAC. São pesquisadores de referência, fizeram um trabalho fantástico. Essa fórmula é uma fórmula incrível. Só que para os nossos solos com CTC baixa, ela não é adequada, certo? Aí, é o seguinte, todos os consultores de excelência do Espírito Santo sabem aí que em solos médio e arenosos a gente tem que fazer um plus na calagem, né? Palavras dele, né? Fazer um plus na calagem, certo? Agora nós sabemos o porquê disso e nós sabemos o quanto nós devemos aplicar de calcário, nesse caso desses solos nossos. Então, aqui, para fazer só eu esqueci de colocar a validação prática, certo? Pulei aqui. Desculpa, pessoal. O que acontece é o seguinte, todo trabalho tem que ter uma validação prática, né? Essa validação não foi feita no Incapé. Infelizmente, aí o nosso pessoal parece que
está, né, se concentrando em questões aí, mais relevantes e de maior visibilidade, isso é ótimo, né? Mas essa validação prática não foi feita aqui no Incapé. Eu bati o meu nome na internet, no YouTube, e encontrei essa validação prática feita por uma pessoa que eu não conheço quem é, tá? Não sei de onde trabalha, acho que é no sul de Minas Gerais. Aí vamos dar uma olhadinha nessa validação prática que ele faz, que é bem interessante. A gente estava enfrentando uma certa dificuldade em conseguir equilibrar essas fases do nosso solo, elevação de pH, que muitas vezes é o que a gente procura, mas que não é o principal ponto que a gente deve seguir para poder fazer uma boa recomendação de calagem. Aí eu comecei a pesquisar sobre essa relação de jogar o calcário e não conseguir suprir demanda de cálcio e magnésio, o pH continuar baixo, o nosso V percentual continuar baixo. Eu encontrei um trabalho do André Guarsoni. Eu vou deixar o link desse artigo dele aqui também na descrição, para quem quiser olhar depois, tá? Vou só dar uma breve lida aqui no resumo dele, para que vocês entendam como que isso bateu bem de frente com o que a gente já estava procurando. O método da saturação por bases pode gerar doses inadequadas, uma vez que a saturação de bases por V percentual é fixo. Geralmente, a gente já calcula V percentual de 60%, de 70%. E o objetivo desse trabalho dele foi de estabelecer valores adequados de saturação por bases esperadas, por V percentual, com relação ao pH e o suprimento de cálcio e magnésio nas plantas, com diferentes classes de CTC a pH 7 em solos diferentes. Para o mesmo pH, o valor de V percentual varia de acordo com a CTC em pH 7 do solo. Então, nós temos aqui três situações para que a gente faça essa estimativa do V percentual. Temos aqui a situação em que a gente utiliza o cálculo da saturação por bases com o V percentual estimado em 90%, para uma CTC baixa, abaixo de 4,3 centimols, uma estimativa de V percentual de 70%, para uma CTC média entre 4,3 e 8,6 centimol, e uma V percentual de 60%, para uma CTC que ele classificou como boa, que é entre 8,6 centimol e 15 centimol. Bem, então, pessoal, o nosso colega aí, ele utiliza, né, ele foi atrás da revista, está publicado em português, essa é a vantagem de se publicar em português, porque o nosso público, o brasileiro, tem acesso. Se esse trabalho tivesse publicado em inglês, talvez esse colega não tivesse acesso a ele, certo? Então, a globalização, ter os trabalhos publicados internacionalmente é maravilhoso. Agora, nós precisamos também pensar, né, no nosso público, no nosso público que precisa ter acesso aos nossos conhecimentos gerados, certo? Então, aqui, já estamos finalizando, vamos falar um pouquinho da velocidade de reação, porque tem tudo a ver com os trabalhos que foram realizados pela gente, certo? Esse trabalho é o trabalho clássico de Alcard, Paulino e Bernardin. É através desse trabalho que a nossa legislação definiu, tá certo? Que o PRNT é a quantidade de calcário que reage em 90 dias. Olha os 90 dias aqui, ó, certo? Esse é o trabalho clássico de Alcard, perfeito? Agora, vejam bem, acompanhem esse gráfico. Bom, aqui são os PRNT do calcário, né? 100 a 140, 50 a 60, 20 a 50, 10 a 20, e aqui é testemunha, perfeito? Vejam só, com 17 dias, o pH do solo saiu de menos de 4, né, para acima de 6,5 em um calcário com PRNT 100, calcinado, não é isso? E aqui de 4 para 5,8 em um calcário com PRNT 50 a 60. Então, e depois disso o aumento foi irrisório, né? Aí eu pergunto para vocês, nós temos que esperar mesmo 90 dias para ter a reação do calcário no solo? Se eu
esperar só 20 dias já não seria suficiente, né? Aqui está mostrando que reage. É verdade? Não, não é verdade, pessoal. Não é verdade. A nossa legislação é baseada num trabalho, certo? Feito em copinho de plástico. 250 gramas de solo em copinho de plástico. O trabalho dos nossos colegas Alcardi, Paulino e Denardan, é um trabalho clássico, um trabalho elegante, bem feito, só que o que fizeram com o resultado depois foi errado. Os próprios autores colocam no trabalho dele. É conveniente lembrar que a reatividade em condições de laboratório é maior do que naquelas de campo, em virtude da melhor homogeneização e manutenção da umidade em condições ideais. Os autores falam isso. Então, o que aconteceu? Extrapolaram de forma forçada um resultado de laboratório para condições de campo. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado com isso. Eu vejo muitas extrapolações equivocadas, porque os colegas não vão só na conclusão do trabalho e não olham o material e métodos, não olham o método de trabalho que foi realizado. O trabalho é bom, mas é um trabalho de laboratório, certo? Agora, por outro lado, nós temos o trabalho aqui de Souza e Lobato, um calcário de PRNT 100% aplicado em superfície aqui, ó. Pasmem a velocidade de reação. 23% apenas no primeiro ano, 44% apenas no segundo ano, 65% no terceiro ano e 100% do calcário, PRNT 100%, só reage 6 anos depois com aplicação em superfície. E a gente faz aplicação em superfície aonde? Em café, em pastagem, em toda a cultura perene, não é verdade? Corretivo não incorporado tem as capacidades de solução e reação ainda mais reduzidas, disseram aí Souza e Lobato no trabalho deles. Essa é a nossa realidade. Então, quando fizer a calagem e o pH não aumentar, não fornecer cálcio e magnésio para a planta, saiba que provavelmente você está usando a saturação por base equivocada para o seu solo, certo? E que o calcário também não reage. Isso aí é uma coisa contínua. Todo ano você faz análise, todo ano você faz calagem, todo ano faz análise utilizando a fórmula correta, certo? Com o tempo você tem uma elevação aí de pH e um aumento em cálcio e magnésio. Perfeito? Então, é um trabalho contínuo. Nós ficamos muito satisfeitos também de entregar mais essa contribuição para o Estado do Espírito Santo. Como considerações finais, eu tenho aqui que, para uma recomendação de calcário mais exata, utilize o algoritmo de cálculo da necessidade de calagem. É o melhor, não tem jeito. Se você quer fazer bem feito, utilize esse algoritmo. Está publicado na revista do INCAPé, de 2019, certo? Se não puder calcular com o algoritmo, use o método da saturação por bases variável, esse que nós mostramos aqui. Se você empregar um dos dois, lembre-se que são tecnologias desenvolvidas pela pesquisa do INCAPé para o Espírito Santo. Eu finalizo a minha apresentação, desejando sucesso a todos. Eu sou o André Bassoni, pesquisador do INCAPé. Aqui estão os meus contatos. Quem quiser conversar comigo sobre isso ou sobre qualquer outro assunto, pode entrar em contato comigo, que nós estamos aqui para esclarecer as dúvidas e para ajudar os nossos amigos, a nossa população a melhorar a sua qualidade de vida. Tá? Muito obrigado.